O vapor quente e denso da sauna envolvia tudo como um manto sufocante naquela noite em Lisboa. Sentei-me no banco de madeira lisa, o suor escorrendo pelo meu peito no enquanto tentava esquecer os problemas que me esperavam em casa no Porto. De repente a voz de Miguel cortou o silêncio pesado. João, és tu aí? Não aguento mais esta vida dupla. Sou gay e o peso disto está a destruir-me por dentro. Aquelas palavras atingiram-me como um raio. Miguel, o meu velho amigo da faculdade que sempre pareceu tão confiante, agora revelava o segredo que eu próprio guardava há tanto tempo. Fiquei paralisado, o coração batendo descontrolado no peito. O vapor parecia mais espesso, tornando difícil respirar. Miguel continuou com a voz baixa e trêmula, contando como há anos via em mim os mesmos sinais que ele escondera da família durante a universidade em Coimbra. Eu neguei de imediato com a voz rouca. Miguel, para com isso. Eu sou noivo da Maria. Vamos casar no próximo ano. A família conta comigo para continuar o negócio do vinho do Porto. Mas as palavras saíam fracas. No fundo eu sabia que ele acertara em cheio. Lembrei-me das noites em que dividíamos o apartamento pequeno em Coimbra e eu evitava olhar demasiado para ele durante as festas. Sempre atribuir àquilo a amizade pura. Agora tudo ganhava outro sentido. Saí da sauna atordoado, o ar fresco da rua em Lisboa batendo-me como um soco no rosto. Caminhei sem destino pelas ruas do bairro Alto pensando na vida que construíra sobre mentiras. O pai esperava que eu tomasse as rédeas da empresa familiar no Porto. A mãe sonhava com netos e um casamento na igreja da família. Maria, uma rapariga doce e dedicada, domingo acreditava em mim. Como poderia destruir tudo com uma verdade que nem eu próprio aceitava por completo? Cheguei ao hotel tarde e não consegui dormir. As palavras de Miguel ecoavam na cabeça. Ele tinha saído do armário há 3 anos e perdera o contacto com os pais, mas encontrara paz no emprego em Lisboa. Eu tinha tudo à superfície, mas nada por dentro. No dia seguinte regressei ao Porto de comboio, o cenário do Douro passando pela janela como um filme desfocado. Maria esperava-me na estação com um sorriso largo e um abraço apertado. Senti-me um traidor ao retribuir o beijo. Em casa o jantar familiar foi como sempre. O pai falou sobre a próxima colheita e os contratos com exportadores franceses. A mãe serviu o bacalhau e perguntou pela viagem a Lisboa. Eu menti dizendo que fora só negócios. Mas o olhar de Miguel ainda me perseguia. Naquela noite, depois de Maria ter adormecido ao meu lado no apartamento que partilhávamos, olhei para o teto e questionei tudo. Seria possível continuar assim? O peso da confissão começava a rachar a fachada que eu construíra com tanto cuidado. No dia seguinte, no escritório da empresa familiar, o primo António comentou que eu parecia distante. Eu desconversei, mas o nó na garganta não desaparecia. Miguel enviou uma mensagem simples. Precisamos de falar com calma. Eu ignorei, mas sabia que não conseguiria fugir para sempre. A semana passou em reuniões e provas de vinho, mas a mente estava longe. No sábado à noite, Maria propôs um passeio pelo Cais do Douro. Caminhámos de mãos dadas enquanto ela falava sobre os preparativos do casamento. Eu sorri, mas por dentro sentia o abismo crescer. Quando voltámos para casa, o telefone tocou. Era Miguel. Atendi sem pensar. A voz dele era calma mas firme. João, não podes ignorar isto para sempre. Eu vi como reagiste na sauna. Tu também sentes o mesmo. Desliguei com as mãos a tremer. Maria perguntou quem era. Disse que era trabalho. A mentira saiu fácil, mas o gosto amargo ficou. Naquela noite sonhei com a sauna e com Miguel e acordei suado. O conflito interno crescia como uma tempestade. Eu precisava decidir se enfrentava a verdade ou enterrava-a mais fundo. Mas cada escolha tinha um preço. E eu começava a perceber que o preço da mentira era mais alto do que imaginara. A manhã seguinte trouxe uma chuva fina sobre o Porto que combinava com o meu estado de espírito. Levantei-me cedo e fui para o escritório antes de Maria acordar. Os papéis sobre a mesa pareciam sem sentido. O negócio do vinho ia bem, mas eu sentia-me vazio. O primo António entrou e fechou a porta. João, o que se passa contigo? Estás estranho desde que voltaste de Lisboa. Eu desviei o olhar e disse que era só cansaço. Mas ele insistiu. A tia Maria comentou que tu e a noiva pareciam distantes no jantar de domingo. O nó no estômago apertou. António era da família, mas sempre fora mais liberal.
Ainda assim não podia arriscar. Depois do almoço liguei para Miguel apesar de ter prometido a mim mesmo não o fazer. Encontrámo-nos num café discreto no Chiado em Lisboa no fim de semana seguinte. Ele estava lá sentado com um café na mão. Os olhos dele mostravam alívio ao ver-me. Falámos durante horas. Ele contou como a família o expulsara depois de descobrir e como reconstruir a vida sozinho. Eu ouvi em silêncio. Depois admiti pela primeira vez em voz alta: Miguel, talvez tenhas razão. Eu também luto com isto há anos. Mas a família o negócio Maria. Ele não me pressionou. Apenas disse que eu merecia viver sem medo. Voltei para o Porto com a cabeça a mil. Em casa Maria preparara o jantar romântico. Velas e o vinho da nossa adega. Durante a refeição ela falou sobre filhos e uma casa maior. Eu concordei mecanicamente, mas por dentro gritava. Depois do jantar ela adormeceu e eu fiquei na varanda olhando o Rio Douro. A decisão pesava. Continuar a fingir ou arriscar tudo. No dia seguinte no escritório o pai chamou-me para uma reunião. Falou sobre o casamento e como seria bom unir as duas famílias do vinho. Eu senti o aperto no peito. Depois da reunião o pai perguntou se havia algo errado. Eu disse que não, mas ele olhou-me demoradamente. A suspeita começava a crescer. Nessa semana encontrei-me com Miguel mais uma vez em segredo em Lisboa. Caminhámos pelo Parque das Nações. Ele segurou-me a mão por um segundo e eu não a afastei. O toque trouxe uma paz que eu nunca sentira com Maria. Mas a culpa veio logo a seguir. Como podia trair a mulher que me amava? De volta ao Porto a mãe ligou. Queria confirmar a data do casamento na igreja. Eu confirmei, mas a voz tremia. António telefonou depois. Ouvi rumores de que te viram com um homem em Lisboa. O primo riu, mas eu gelei. Alguém nos vira. A rede apertava. Passei a noite em claro pensando nas consequências. Se a família descobrisse, o pai ameaçaria deserdar-me. A mãe ficaria devastada com o escândalo na comunidade católica. Maria talvez me deixasse. Mas se eu continuasse a mentir, acabaria por me destruir. Miguel mandou mensagem. Pensa em ti primeiro. A escolha era minha e o preço seria alto de qualquer forma. No domingo almoçámos em família na Casa Grande no Douro. O pai brindou ao futuro. Eu sorri, mas sentia-me um impostor. Depois do almoço a mãe puxou-me de lado. Filho, estás feliz? Eu disse que sim, mas os olhos dela mostravam dúvida. O conflito interno consumia-me. Cada decisão parecia errada. Enfrentar a verdade significava dor para todos. Manter a mentira significava morte lenta para mim. A tensão crescia como o calor antes de uma tempestade no Vale do Douro. No escritório o primo António aproximou-se novamente. João, o que andas a esconder? Alguém da empresa viu-te com um tipo em Lisboa. O sangue gelou-me nas veias. Neguei com firmeza dizendo que era um cliente. Mas António sorriu de lado. Eu sei que não és como os outros. Sempre suspeitei. Não contes nada ao tio. Mas a semente estava plantada. Nessa noite discuti com Maria pela primeira vez. Ela perguntou por que andava distante. Eu explodi dizendo que o trabalho pressionava. Ela chorou e disse que sentia que eu não a amava mais. A culpa esmagou-me. Abracei-a, mas o toque parecia errado. No dia seguinte liguei para Miguel desesperado. Encontrámo-nos em Lisboa outra vez. No apartamento dele falámos até de madrugada. Ele não me pressionou para nada físico, apenas ouviu. Quando saí senti-me mais leve, mas o mundo real esperava. De volta ao Porto o pai marcou uma reunião familiar urgente. Sentámo-nos à mesa grande. Ele olhou-me sério. Filho, corre um rumor na empresa. Dizem que te viram com um homem. A mãe levou a mão à boca. Maria ficou pálida. Eu neguei tudo, mas a voz falhou. O pai bateu na mesa. Isto não pode ser. A família não aguenta escândalo. Tu vais casar com a Maria e ponto final. Saí da sala atordoado. Maria seguiu-me e perguntou a verdade. Eu fiquei em silêncio. Ela chorou e disse que me amava, mas não podia viver com mentiras.
Nessa noite dormi no sofá. O dilema moral consumia-me. Revelar significava destruir a família que construíra tudo para mim. Esconder significava trair-me a mim mesmo. Miguel enviou mensagem. Tu decides o que é certo para ti. No dia seguinte no trabalho o pai chamou-me ao gabinete. Ameaçou tirar-me da empresa se não resolvesse aquilo. A mãe telefonou chorando dizendo que a igreja rezaria por mim. O primo António evitou-me. A pressão social era enorme. Na comunidade do vinho todos se conheciam. Um escândalo podia arruinar contratos. Eu caminhei pelas vinhas ao fim da tarde pensando no preço. Lembrei-me da infância quando o pai me levava para as colheitas e falava de tradição. Agora eu era a ameaça àquela tradição. Maria quis falar. Sentámo-nos no jardim. Ela disse que suspeitava há meses mas esperava que passasse. Eu admiti que lutava com sentimentos por homens mas amava-a como amiga. Ela chorou mas disse que me apoiaria se eu fosse honesto. A escolha tornava-se mais clara mas mais dolorosa. Nessa semana encontrei Miguel novamente. Caminhámos pela ribeira. Ele disse que me amava há anos e esperaria. O coração apertou. Pela primeira vez senti esperança. Mas o custo para a família era real. O pai marcou outra reunião. Desta vez com o padre da família. O padre falou de pecado e arrependimento. Eu saí revoltado. O conflito interno atingia o pico. Decidi que precisava de tempo. Fui para Lisboa sozinho. No apartamento alugado pensei em tudo. Cada decisão trazia perda. Perder a família ou perder-me. O despertar começava mas ainda doía. O regresso a Lisboa trouxe clareza mas também medo. Miguel encontrou-me no café habitual. Falámos abertamente. Ele contou como perdera tudo mas ganhara a liberdade. Eu ouvi e pela primeira vez chorei. Admiti que o amava também mas o medo paralisava-me. Decidimos dar um passo pequeno. Um jantar discreto. Mas o primo António descobriu através de um amigo comum. Telefonou furioso. João, estás louco. O tio vai deserdar-te. A empresa vai sofrer. Eu desliguei mas o pânico instalou-se. Maria ligou depois. A voz dela era fria. Teu primo contou-me tudo. Eu não merecia isto. Desligou antes que eu pudesse explicar. O pai enviou mensagem curta. Volta imediatamente. A reunião familiar foi um inferno. Sentados na sala da casa grande o pai gritou. Tu traíste a família. A mãe chorava dizendo que rezara tanto. O primo António olhava para o lado satisfeito talvez por herdar mais. Eu tentei explicar o conflito interno, os anos de sofrimento. Mas eles viam só o escândalo. O pai ameaçou cortar o apoio financeiro e o nome da família. Maria estava lá também. Olhou-me com dor e disse que cancelava o casamento. Saí da casa com o coração em pedaços. Caminhei pelas vinhas sozinho a noite toda. As decisões do passado cobravam o preço agora. Traí a confiança deles mas eles traíram-me ao forçar uma vida falsa. De manhã liguei para Miguel. Ele veio ao Porto encontrar-me num hotel discreto. Abraçámo-nos sem palavras. Pela primeira vez senti apoio verdadeiro. Mas o telefone não parava. A mãe implorava para eu voltar atrás. O pai ameaçava processos. A pressão social espalhava-se. Amigos da igreja ligavam condenando. No escritório o ambiente era tenso. Colegas sussurravam. Decidi confrontar o primo. António admitiu que contara para proteger o negócio. A traição doía mais que tudo. Fui para Lisboa com Miguel. No apartamento dele planeámos o futuro. Ele arranjou-me entrevistas para arquiteto em Lisboa. Eu aceitei o risco. Mas a culpa não desaparecia. Visitei a mãe em segredo. Ela chorou e disse que me amava mas não aceitava. O pai recusou ver-me. A escolha custava caro. Perdi o acesso à empresa e parte da herança. Maria mudou-se de volta para o Minho. A família cortou contactos. Mas no meio da dor veio a clareza. Eu não era mais a mentira. Miguel esteve ao meu lado em cada passo.
A relação crescia devagar com respeito e compreensão. O despertar completava-se. Eu pagara o preço, mas ganhara-me a mim mesmo. Ainda assim as noites eram longas com dúvidas. Teria valido a pena. A sociedade portuguesa mudava, mas a família não. Os meses seguintes em Lisboa foram de reconstrução lenta. Arranjei emprego num estúdio de arquitetura no Chiado. Miguel e eu partilhávamos o apartamento pequeno, mas cheio de luz. As manhãs começavam com café no terraço olhando o Tejo. O amor entre nós crescia sem pressa, respeitando o meu processo. Mas as feridas da família não cicatrizavam facilmente. A mãe enviava cartas ocasionalmente pedindo para eu reconsiderar. O pai mantinha silêncio absoluto. António assumira mais responsabilidades na empresa e enviara documentos legais cortando-me da herança. A perda material doía menos que emocional. Um dia recebi chamada de Maria. Ela estava em Lisboa para tratar de papéis. Encontrámo-nos num café neutro. Ela parecia mais forte. Disse que perdoava, mas precisava seguir em frente. Falou de um novo namorado e desejou-me sorte. As lágrimas vieram, mas foram de alívio. O ciclo fechava. Com Miguel planeei uma viagem ao Douro para enfrentar o passado. Fomos discretos. Caminhámos pelas vinhas da família à distância. Vi o pai de longe supervisionando a colheita. O peito apertou, mas não me aproximei. Miguel segurou-me a mão. Tu fizeste a escolha certa para ti. De volta a Lisboa a vida estabilizava. Fiz novos amigos na comunidade. Participei em eventos discretos de apoio. A sociedade mudava com leis progressistas, mas o preconceito familiar persistia. Uma noite Miguel propôs vivermos juntos oficialmente. Aceitei com o coração cheio. O momento romântico no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol selou a decisão. Abraçados olhámos a cidade iluminada. Pela primeira vez senti paz verdadeira. Mas o preço pago ecoava. A família fragmentada, o negócio perdido, os anos de mentira. O despertar trouxera liberdade, mas também solidão. Encontrei o primo António por acaso numa reunião de negócios. Ele evitou-me, mas depois aproximou-se. Disse que o pai perguntara por mim em silêncio. Ofereci um café. Falámos pouco, mas o gelo quebrou ligeiramente. Talvez com tempo houvesse reconciliação parcial. A vida continuava com escolhas diárias. Eu escolhia a honestidade todos os dias. Miguel e eu construíamos um futuro sem máscaras. A dor transformara-se em força. Olhando para trás via o caminho percorrido. Do vapor da sauna até à luz do Douro. A confissão de Miguel fora o catalisador. Sem ela eu ainda viveria a mentira. O custo fora alto, mas o ganho maior. Agora, no equilíbrio entre passado e presente, perguntava-me sempre: será que a honestidade consigo mesmo vale sempre o preço pago pelas pessoas que amamos, ou momentos em que o silêncio protege mais do que destrói? A resposta variava, mas a minha escolha estava feita. E eu vivia com ela todos os dias.